Bem-vindos ao... Pô, caramba, esqueci o nome do podcast. Aí não dá, né? E esqueci que tinha que falar em português. Quase que comecei em inglês por alguma razão Welcome. bizonha. Com bacon. Bem-vindos ao Farofa de Bites. Com bacon. Com bacon, obrigado por me lembrar do bacon. Eu sou o Thiago Lucchini, estou aqui com o meu co-host, Eric Galardo. Olá, sou o Eric Galardo, estou aqui com o meu co-host, Thiago Lucchini. Que você já ouviu a voz, mas só para você ir se acostumando. E se você estiver assistindo em vídeo, o da direita sou eu e o da esquerda é o Eric. É isso aí. A gente tinha combinado de falar que era o da direita era o bonito, da esquerda era o feio, mas já passou essa história. Tô sem óculos hoje. Fica para quem estiver assistindo. Hoje a gente vai estar falando, a gente não anunciou semana passada, mas a gente vai estar falando sobre comparação de trabalhar em o que a gente chama de Big Corp e Small Corp, né? Empresas grandes e empresas pequenas. Polêmica hoje, hein? Polêmica aqui. Grandes empresas versus startups. Em inglês a gente fala que é o corporate e startup, né? Do lado assim, empresas menores, mas que tem aquele potencial de virar uma Google da vida, e do outro lado você tem o Google, né? Que eu acho que vai valer a pena a gente conversar sobre isso já, né? Que o pessoal pensa assim, eu vou trabalhar no Facebook, né? Startup. Cara, não é startup mais, amigão. Não. Né? E a gente tem umas experiências legais, tanto eu quanto o Eric, a gente tem experiências bem interessantes. Mas, Ericão, antes da gente falar sobre esse assunto, notícias, como que foi a semana, o que você viu aí na mídia que te chamou a atenção? Cara, eu achei um tema muito legal aqui que saiu, importante para a nossa vida, para a vida mesmo. Acho que saiu 37 novos emojis no iOS. Cara, 37, mas assim, 37 únicos ou é essa coisa do escolher a cor, né? Não, são novos. Você escolhe desde o amarelo até assim, De todos o que eu mais gostei aqui foi o coraçãozinho, a mãozinha com coração, olha só. Mãozinha com coração. E aí, se você multiplicar pelas cores, então aí 37 vezes 5 já deu. Traz uma sua aí mais relevante. Putz, cara, eu acho que assim, eu vou. Geralmente eu que trago as notícias mais bizonhas. Eu me segurei para não trazer nada de jogo essa semana. Mas uma coisa que eu achei interessante, semana passada a gente falou sobre VR, XR, e eu citei o Magic Leap, né, como um dispositivo de realidade aumentada. Uhum. E o Magic Leap está com um lançamento iminente do que eles chamam do segundo dispositivo deles, o Magic Leap 2, né, o Magic Leap 2. Eu comecei a ler os specs, até estudando para o próprio episódio da semana passada, e... Cara, o spec desse 2 é bem interessante. Semana passada a gente comentou rapidamente desse mundo XR, né, XR, sendo meio que mistura do AR com VR, e uma coisa que vai ser bem diferente nesse Magic Leap 2 é que você vai poder escolher em qual dos dois ambientes você vai estar. Ele tem um sistema de dimming, que você escolhe o quanto da realidade real você quer ver. Uau. Através dele. Então, você pode, acho que é de 0,3% até 22% da... Você tem um regulador. Já comprou o seu ou não? Cara, $2.300, preço base. Então, eu acho que vai ficar para a próxima. Fica um pouquinho para depois. Eles estão com um foco interessante que eu acho que também deram uma boa ajeitada, que ao invés de eles tentarem vender isso para o público, consumidor final, que nem eu e você, eles estão olhando para público industrial, para trabalho com cirurgia super avançada, design. E eu fiquei curioso com esse negócio do dimming, não só pela questão que a gente conversou, né, do XR sendo VR mais ER, e tudo indica para esse lado, mas o fato que talvez, pelas descrições, esse dimming é seletivo. Então, ele não é necessariamente em todo o campo de visão. Você pode ter campos de visões com dimming diferente.
o que talvez melhore a capacidade de você ver, porque o campo de visão na realidade aumentada ele é muito pequeno, né? Ele é muito, você tem que ver certinho no meio, né? Você tem que estar olhando certinho e para o aí, objeto. dependendo do movimento que você faz, entra um pouco de luz por baixo, tal, dá uma atrapalhada na experiência, né? E aí eu fico imaginando, por exemplo, talvez se você fizer um dimming em volta, né? Escurecer um pouco em volta, Exato. seja legal aí. Então, Show. daí foi uma expansão do que a gente conversou semana passada. E puxando um pouco sobre esse mesmo tema de VR, outra notícia legal, que na verdade não é bem uma notícia, é um compartilhamento de um material legal para pesquisa, para atualização. Todo ano sai um report que eu adoro, que é do Future Today Institute, e esse ano saiu já, então foi divulgado, saiu ontem. A Amy Webb é a fundadora do Instituto, e é ela que publica e divulga isso todo ano no SXSW, o evento, né? E, cara, eu misturei inglês com português, né? Então, na hora que você falou sex, eu falei assim, você tá falando de sexo agora? É o SXSW, que é o evento. SSX. Isso. South by Southwest, né? O pessoal aqui fala que eu nunca vi ninguém falando do SSX, é South by Southwest. E, enfim, o destaque aí para esse material desse ano: inteligência artificial, metaverso, Web 3.0. Acho que a gente tem que tocar um pouco nesses temas mais para frente, né, Thiago? Sim. E biologia sintética, tem bastante coisa sobre isso também. Cara, sinceramente, no meu, não sei quanto a você, eu acho que talvez a gente até vai falar sobre isso hoje, mas todos os dias algum assunto de cripto, algum assunto de Web 3.0, algum assunto de AI, alguma coisa de meta, sempre tem alguma reunião, alguma coisa acontecendo na minha vida, esbarrando em alguma, todos os dias. E quando não tem, eu falo. Então, assim... assim, no meu caso, assim, eu tento não falar, mas acaba aparecendo. Falando. É alguém perguntando alguma coisa, e eu acho que quando você está envolvido num ambiente altamente tech e tudo mais, né, e cheio de engenheiros, cheio de cara de IT, gente de IT, tem uma certa tendência de acontecer isso, mas... Depende se você está numa Big Corp ou numa startup. Acho que aí a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar já sobre isso. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu falar minha última notícia que eu tinha separado aqui. Só porque eu acompanho, eu já trabalhei em exploração espacial, né? Que a gente vai falar já, Big Corp, né? Small empresas. E então vira e mexe aparece nos meus feeds. E, cara, a China está destruindo na exploração espacial. É uma coisa que é engraçada porque, né, a gente já é um pouco mais velho aí, a gente é da década de 80, 90, a gente cresceu com essa coisa da Guerra Fria e da exploração NASA, espacial, né? E NASA e Estados Unidos na frente. E, cara, é tão interessante hoje em dia acompanhar e ver que, assim, cara, a NASA ficou tão para trás e a China tá voando, assim, feio, fazendo coisas cada vez mais interessantes. E uma das coisas que eles fizeram agora bem interessantes foi... e eles não publicam muito, essa que é a questão, né? Eles são todos, né, meio privados ali, meio privados, não de iniciativa privada, né? Meio de particulares. Mas eles testaram um foguete, um foguete, dispositivo, drone, nem sei como explicar isso, mas é um foguete para limpar lixo espacial. Uau. Então assim, as renderizações artísticas, né, que o pessoal desenhou, assim, achando como que o dispositivo cara, praticamente um drone que vai, coisa de filme de Star Trek, entendeu? Tipo, é um negócio que vai, estaciona do lado do satélite para aposentar o satélite, e umas garras pegam o satélite e fazem... Agora, você falou, aí eu estava pensando assim, mas será que já tem tanto lixo espacial, assim, flutuando na atmosfera? Cara, tem muito, já está começando a ser um problema. Eu conheço um pouco mais dessa área porque trabalhei nisso, né? Não só é um problema hoje em dia, todo esse lixo tem que ser monitorado, porque qualquer tipo de novo lançamento pode esbarrar em algum lugar. Só a China, falando em China, eles têm 140 lançamentos planejados para esse ano.
E aí, se você coloca, por exemplo, a SpaceX do Elon Musk, né, lançando todos os satélites para fazer toda a internet deles lá, todo o serviço de internet deles, cada lançamento coloca uns 60 satélites no ar. E eles precisam de mais de 20 mil satélites no ar para cobrir a escala que eles querem cobrir. Então, cara, é muito lixo espacial, é muita coisa caindo. No meu feed mesmo, eu não entrei em detalhes hoje, então não sei te dizer, mas eu vi o headline que filmaram um satélite caindo a 5 mil quilômetros por hora de velocidade na Lua. Acho que foi ontem, antes de ontem. Então, é um problema. Quando a gente estava nessa área, era até uma das grandes brigas entre as grandes empresas de exploração espacial, meio que para tentar segurar empresas como a SpaceX, que está colocando muito lixo no espaço, porque isso vai atrapalhar muito a exploração espacial a uma certa hora, né? Uau! Então, mas, enfim, é interessante toda essa área como um todo, mas vale ficar de olho aí na China, cara. A China vai continuar... Vale ficar de olho no céu também, para ver se não cai nenhum lixo espacial na sua casa, né? Exato. Esperamos que a NASA continue monitorando isso, né? E a gente saiba onde tudo está. Mas, falando nisso, eu acho que a gente já pode começar a pensar no nosso assunto de hoje. Mas antes de a gente falar sobre o nosso assunto de hoje, só um disclaimer. Como que fala disclaimer em português, hein? Você sabe? É um disclame. Reclame, não é reclame. É uma advertência. Né? Mas a advertência parece que a gente está dando bronca em alguém, não é isso. A gente tomava advertência na escola, né? Exato. Não, só assim, algumas notas. A gente vai falar sobre nossas experiências em empresas grandes, né, no mundo corporativo, de empresas maiores, trabalhando em departamentos de tecnologias, empresas de tecnologias grandes. A gente vai falar sobre startups, empresas menores, startups de tecnologia, startups de outras coisas. E a gente vai citar, tanto o Eric como eu, bastante da nossa opinião pessoal e da nossa experiência, mas você está sempre aberto para ter outras experiências, talvez, outras opiniões, até porque eu tenho bastante noção que algumas das minhas experiências foram traumatizantes por algumas razões muito específicas que a gente vai conversar sobre elas também. E outra coisa que eu queria dizer é que a gente não vai estar só falando dos nossos casos específicos ou das empresas que a gente trabalhou, a gente vai falar de outros casos que a gente conhece, de colegas, de estudos, livros, só para ninguém ficar falando assim, pô, o Eric trabalhou na empresa tal, o Thiago trabalhou aonde? Ele está falando daquela empresa. Exato. Muito provavelmente não, muito provavelmente a gente está falando de alguma coisa que a gente leu, estudou, experienciou, viu em outros lugares, viu em concorrentes, clientes, então fique com essa na coisa. Algum disclaimer do seu lado, Eric? Essas são os que eu tinha listado. Não, mas é isso aí. Eu acho que é importante ressaltar isso. Não são, obviamente, verdades absolutas, são nossas opiniões baseadas em nossas experiências, e experiências essas que não são exatamente vividas, podem ser aprendizados, convívio, amigos, irmãos, pessoas que conhecemos que trabalham em empresas, enfim, é isso. Exato. Primeiro assunto que eu queria trazer à tona aqui é falar um pouco da rotina, né, do dia a dia, rotina de trabalhar numa big corporation versus numa startup. O que você notou de diferenças nas suas experiências, Eric, de trabalhando tanto numa quanto na outra? Eu acho que o corporativez da grande empresa, aquela coisa do dressing code tal, que está caindo um pouco em desuso até hoje, né? Mas como eu trabalho há muitos anos, eu acho que essa coisa toda da vestimenta, da rotina de você chegar e encontrar as pessoas no hall e tal. Então tem todo esse meio que um ritual mais que é característico das big corps, né? A coisa do crachá ali, todo mundo chegando. Verdade. Então, assim, essa é uma coisa da rotina da empresa grande, onde você vê os carrões dos presidentes, dos VPs chegando nos estacionamentos, aquela coisa assim, que é uma coisa mais militarizada, parece assim uma estrutura meio hierárquica do exército. Né? Você chegou a trabalhar em cubículo? Sim. Você ia falar exemplo, não, exemplo. Quase. Não, eu trabalho num cubículo. Até hoje, num cubículo.
Não, porque eu acho que cubículo é uma coisa muito mais, que permeia muito mais nas grandes empresas do que nas startups, né? Pelo menos essa foi sempre a minha experiência. Sim, Tipo, você sim, já sim. entra e cubículo me dá um pouco de aflição, né? Porque é aquela coisa, cara, você está aqui para se integrar com os outros ou para estar É. no seu canto. E Salas, né? Pessoas que têm salas com nome, né? Assim, isso. E são assim, então, geralmente aí tem as salas as internas, né? Que são as que não têm janela, essas são para os gerentes mais baixos, e conforme você vai tendo salas com janelas e maiores nas bordas, aí já são para os diretores, né? Já são para a é. galera mais. Aí tem a sala de canto, que tem duas janelas, essa é o cara do VP, né? A sala do VP. E aí tem geladeira, tem Banheiro pessoal. banheiro privado, a mocinha que serve café lá e os outros têm que ir buscar. Então tem esse corporativez que está caindo em desuso. Muitas empresas modernizaram-se hoje, estão aderindo a modelos de open office, né, com mesas grandes e tal. Então, se você pega grandes companhias que já foram nesse modelo, hoje já não são mais. Por exemplo, a Accenture, eu sei que é um exemplo, que já tem open space há muitos anos e não tem mesa fixa, né? Você chega, senta É onde você quiser, o pluga. Hoteling, né? Que eles chamam hoje em dia. É, e eu posso citar a própria GSK, que eu trabalhei muitos anos. Quando eu entrei na GSK, eu tinha um cubículo, eu tive uma sala fechada com meu nome, Aham. e depois reformou o escritório todo lindo, e mundialmente eles adotam open space, não tem... Outra coisa, que é a questão do home office, né, que agora mudou tudo com a E vai ser Covid, interessante mas acompanhar, tipo, o que vai acontecer agora na vai volta, acontecer. né? Mas E, era uma coisa considerada moderna para as grandes empresas antes, né? Não eram todas que tinham home office. e é engraçado, assim, que pensando um pouco de rotina e essa questão de organização física do espaço, pelo menos startups que eu trabalhei, você tem menos, né, do que isso, tem menos, mas eu cheguei a trabalhar em algumas startups onde tinha até essa questão de sala, né, a sala com janela, sem janela, então acho que não é tão regra assim também de desenhar uma linha assim. Ah, mas uma coisa que me chama atenção em rotinas organizacionais e relativamente práticas de empresas mais startups é que você tem um pouco mais de cargo coating, né? Como é que fala cargo coating em português? Que é essa ideia de, cara, se o Google faz, a gente tem que fazer também, né? Né, antigamente o Google tinha aquela coisa dos um dia por semana para É, inovação, né? E aí toda startup tinha que ter um dia também por semana de inovação. Algumas empresas, né, maiores tentaram também implementar, mas era muito mais difícil, ninguém acreditava. Por exemplo, né, tem muita startup que você vai lá e, cara, não tem cadeira para sentar, porque assim, não, agora todo mundo vai sentar nessas bolas aqui e vai ficar jogando ping-pong enquanto trabalha, entendeu? Isso é uma coisa que isso foi muito romantizado também, né, cara? Eu acho foi. que tentaram implementar isso como forma de trabalho e não é prático. Os próprios coworkings, né? Você vê que aquela empresa de coworking não está bem, É né? o WeWork. O WeWork tá quebrada, enfim. É Não, lindo, é legal o é. conceito. Eu acho bacana, principalmente para quem está começando um negócio. Eu acho que gera oportunidades, mas, enfim, não sei se é 100% funcional. E uma coisa que vai ser bem interessante, né, um investidor uma vez me falou isso, até abrindo um escritório num local muito, muito peculiar, e eu fiquei curioso exatamente por isso. Falei assim, cara, por que está abrindo né, esse escritório, a sua primeira matriz, a matriz do escritório nessa região? Não era uma região que eu conhecia muito bem, mas aí ele começou a listar. Ele falou o seguinte: olha, meu concorrente tal tá 3 ruas para baixo, meu concorrente tal tá 4 ruas para cima, né? O meu cliente potencial X, Y, Z estão todos nessa região. Então ele tinha mapeado os concorrentes dele, tinha mapeado os clientes e ele simplesmente calculou, né? Tem um fluxo diário de pessoas e talento vindo para essa região É. e eu quero fazer, eu quero, né, meio que tap, né, roubar esse talento. Usou a estratégia do Burger King e da Coca-Cola, né? Aliás, do Burger King com o McDonald's, Exato. acho que a Pepsi ou outras fazem com a Coca-Cola. Os caras vão lá, montam a infraestrutura do local,
deixa tudo certo, aí vem o outro, pumba, monta. E não é intuitivo isso, né? Porque você fala assim, cara, eu quero fazer um negócio diferenciado, né? Esse cara não, eu tava lutando por talento, Por e, talento. e ele sabia que assim, era aquela região, tinha a maior concentração do tipo de talento que ele precisava, vindo para os concorrentes. Então, assim, para o talento mudar do concorrente A para ele era extremamente fácil, né? Então não eu tinha essa coisa que era interessante. Agora, Isso, vamos falar sobre pessoas, então, já que você falou de talento. O que você vê de diferente? Que tipo de pessoa você vê numa startup que você não vê num Big Corp ou vice-versa? cara, putz, cara, eu vou ser bastante, eu tenho opiniões fortes aí. E com extremos dos dois lados, porque é, você encontra uma galera bem mais nova em startup e às vezes muito mais porra louca, muito mais tipo, vamos fazer, vamos correr, vamos, não precisa fazer muito bem, não precisa fazer direito. E é uma coisa que assim, você precisa relativamente nesse ambiente porque você está querendo testar coisas rápidas, né? Você quer chegar em resultados rápidos, e investidores eles sabem disso, que o tipo de talento que você geralmente tem, né, no momento startup é diferente do que quando você começa a bater ali escalabilidade, né? 400 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 100.000 pessoas, são escalas diferentes de funcionários e talento, né? Mas aquele talento startup é um talento startup bem fogo no rabo, bem vamos fazer, vamos criativo, né? Sempre mas que parece legal, e tem bastante coisa legal nisso, mas tem um outro lado, que é o lado às vezes exagerado demais, né? Às vezes, assim, tipo, já sai do prático e agora começa a correr só atrás de hype, né? Uhum. Então, por exemplo, né, e eu já não escondi em outra conversa que eu não sou muito bullish com NFTs e criptos Uhum, e não sei o uhum. quê. E esses dias eu recebi um relatório das 37 startups só em Nova York, só próximos aqui de mim, que estão investindo em NFTs pesadamente, em startups. E aí você parar para pensar, poxa, na hora que você lê os descrições dessas empresas, não precisa de NFT para essas empresas, mas tem o hype, você tem, né, toda a questão de agradar uns investidores, agradar o mercado, coisas que você não vê do outro lado das empresas grandes. Nas empresas grandes você encontra, às vezes, o contrário, que eu chamo, às vezes, de forma brincalhona, que é o pessoal do freio de mão puxado, né? O pessoal que, assim, cara, dá aquela segurada e vamos devagar e vamos pensar. E eu não critico isso, eu sei que é o extremo oposto e não é muito alinhado com o meu estilo, mas é importante que tenha uma galera de freio puxado, assim, porque, cara, você tem muito mais processo, você tem muito mais gente para agradar, você tem muito mais políticas para passar, você tem muito mais problemas de liability, né? Se você tiver algum problema legal, de que você Exato, já trabalhei exato, em produtos que, cara, se você bobear, você mata as pessoas. Então, assim, exato. claro, você não pode sair fazendo qualquer produto, entendeu? Você vai ter que passar por grandes validações que esse produto não mata ninguém, entendeu? Ah, então, você acaba atraindo esse tipo de talento. Hoje eu olho mais assim, tipo, em que momento essa empresa tá, que tipo de talento que eu preciso atrair e qual que é o processo de transformação a cada um desses estágios, né? E se você olhar historicamente as grandes startups, né, que se tornaram mega companhias, qualquer uma, cara, desde a Apple, mais lá para trás, Google depois, todas começaram modelo startups com grandes inovadores, caras mão na obra, né? Hands-on, com grande conhecimento técnico e apetite para inovação, mas no momento de escala eles traziam um figurão executivo, que era o cara que tinha bagagem, experiência, e era esse freio de mão aí para poder, peraí, segura aqui que isso não tem como gerar lucro, não tem, entendeu? Vamos Sim. repensar. Então, eu acho que é justamente isso. Existem espaços para os dois, nos dois ambientes, mas por questões óbvias acabam se acumulando mais perfis mais jovens, mais inexperientes, mais exploradores em startups, pessoal mais conservador, mais Maduro, não talvez. maduro, mais experiente, com mais bagagem nas grandes corporações, né?
E aí vale a pena voltar naquele assunto que a gente começou agora há pouco, né? Que era quando você olha para um Facebook da vida, uma Amazon da vida, e isso eu acho que é bom a gente avisar para a galera mais jovem ouvindo nosso podcast. Vamos nominá-las: Esse, Amazon, Google, Facebook, é o FANG, Meta, é o Apple, o FANG, Apple, Microsoft. Netflix, não é startup. Twitter, não, e eu posso dizer com bastante certeza, eu trabalhei para várias dessas, eu tenho várias experiências com essas empresas, nenhuma delas é startup. Para você ter uma ideia, eu não vou citar por nome, mas uma dessas empresas que a gente citou, só para a gente conseguir ter a conta, para conseguir acessar os sistemas e ter acesso, e ainda não teve o acesso correto ao código que a gente precisava, foram mais de 3 meses e meio, entendeu? E assim, a gente, né, em empresa grande, fala assim, no Netflix não é assim, no Netflix Não, é uma maravilha, na Amazon tudo funciona, né? Você tá ali, né? E às vezes fala assim, cara, o cara de IT demorou 3 dias para me responder. Cara, não deve ser muito. Eu também trabalhei com várias delas, você sabe, engraçado, uma das coisas que me aconteceu foi, por exemplo, estávamos com um problema de que o e-mail não chegava, um problema específico que o e-mail não chegava lá, e eu precisava que alguém resolvesse isso, porque o nosso e-mail não chegava lá. E aí a gente, cara, procurou as pessoas da equipe e tal, e era uma integração, não era simplesmente mandar um e-mail, né? Enfim, chegamos a uma pessoa sobre o e-mail, e aí, cara, depois de 3, 4 reuniões explicando qual era o problema para o cara, tecnicamente. 35 pessoas por reunião. Ele falou, mas espera aí, você está falando que a gente que não está recebendo e-mail não, então eu preciso chamar o VP de inbox. Porque eu sou de outbox ou outra coisa qualquer. Exato. É tão vertical, tem tanta gente que é impossível você resolver um problema simples, cara. E aí que eu acho que vale a pena ressaltar um negócio que eu acho que é interessante. A maioria dessas empresas, elas têm uma vantagem competitiva em relação às empresas mais tradicionais e grandes, mas de outras áreas, né, menos tecnológicas, porque elas... embora tenham esse monte de conexão e tem o VP de inbox, não sei o que, tem os 3 meses, mas eles, a grande maioria e as bem-sucedidas dessas empresas, elas estão tentando constantemente eliminar, elas têm ciência desses processos e elas estão constantemente tentando achar formas de não ter esses problemas, entendeu? Então, assim, mesmo dentro, e você está aqui o exemplo prático, né? Google, eu trabalhei com várias áreas diferentes do Google. Você tem áreas que são bastante corporativas e lentas e tudo mais, e você tem áreas que são assim, corre, e cara, sem querer a gente fez um negócio aqui na Amazon, a gente esqueceu que vocês tinham o mesmo produto. Tudo bem, a gente usa a Amazon também, não estão nem aí, entendeu? E isso acontece porque, assim, eles estão muito mais no modelo startup naquele setor, naquela área, e eles entendem isso, entendeu? Eles entendem que a gente tem minis organizações, por isso que eles são bem-sucedidos, né? E eles entendem, olha, esse cara, eu tô mensurando aqui, se eu demoro muito para chegar com um recurso, né, que o usuário pediu em produção, eu tenho um problema. Certo? Eu estava entrevistando um cara de uma dessas empresas daí, recentemente, e aí ele me contou todo um projeto, né? E aí ele estava navegando exatamente nisso, né? Navegando, não, tinha no departamento tal, né? O vertical tal, que eu tinha que conversar, não sei o quê. E do jeito que ele descreveu, né, a organização toda que ele tinha que navegar para fazer aquele feature num dos produtos da empresa, e era um feature minúsculo, né? Eu automaticamente imaginei, pela descrição dele, que teria demorado 2 anos para ele conseguir fazer aquele feature. E aí perguntei para ele, falei assim, cara, quanto tempo demorou, certo? E assim, porque até fazia parte da minha entrevista, como que você navegou, né, nesse ambiente todo, e ele falou que em 6 meses estava em produção, e assim, 6 meses para a quantidade de times, entendeu? Ele estava falando aí de 7, 8 times, cada time com mais 200 engenheiros, mais 100 e lá vai cacetada gerentes de produto, entendeu? Você coordenar uma coisa em 6 meses, tá bem rápido. É rápido. Entendeu? Tá muito rápido. Cara, nesses 6 meses saiu até uma patente no nome do cara e do time, entendeu? Porque... Agora, esse ponto é interessante, porque eu transitei também sobre
grandes complexidades de grandes organizações, e existem essa questão das metodologias diferentes, né? Óbvio que tem muita grande corporação que, principalmente essas que já nasceram digitais, ou que são, né, por exemplo, Google e outras, mas que hoje são grandes. Mas se você pega indústrias tradicionais, indústrias automotivas, indústrias de bens de consumo, todas essas que até, sei lá, 15 anos atrás ainda estavam implementando ITIL, coisas, né, frameworks de gestão de software, de projetos, e aí agora fala assim, ágil é coisa nova para eles. Né? E ágil, ninguém fala mais, morreu. Eu escutei isso, né, uma vez. Mas como é? Uma vez quem é o product owner, né? Quem que é o dono desse produto? Como assim? Você tem que abrir o ticket, aí alguma pessoa vai... Eu falei, tudo bem, que eu posso abrir o ticket, é o processo, mas quem que é o dono? Eu falei, não sei quem é o dono, não tem, né? Aí eu falei, mas, cara, que vocês usam ágil? Não, aqui não tem essas coisas novas. Eu falei, ai, caraca, ágil tem 20 anos, não é novo, né? Então, né, eu até brinquei com esse cara, ágil, ninguém fala mais de ágil quase. Ágil, assim, já passou 3 gerações, assim, além do ágil. E assim, eu tô falando que é ruim, ágil é fantástico, foi uma revolução fantástica, mas assim, já tá em outras revoluções depois do ágil, né? Pois é. E assim, o pessoal acaba perdendo um pouco da percepção assim, que não é nem a questão do product owner, né? Acho que o meu medo numa situação dessa seria o product owner, ele tá aqui para representar o stakeholder, tá para representar o usuário, né? O cliente, ele é o canal do dinheiro, né? Ele é o cara, ou a pessoa que me diz, tá, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir melhorar essa métrica da nossa performance. Então, se ninguém tá fazendo isso, cara, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? O que a gente tá melhorando? E nessa nossa conversa, Big Corp, Small Corp, eu acho que isso é uma outra coisa que as empresas grandes de tecnologia pegam bem. As pequenas startups não tanto, mas elas tentam e algumas conseguem, que é ser bastante data-driven, que é ser bastante, cara, tudo aqui vai ser testado. Tudo vai ser testado. A gente não vou fazer nada antes de... E é uma das razões porque esse pessoal consegue, por exemplo, lançar coisas rápido, né? Porque assim, você lança rápido, não quer dizer que agora toda a sua base de usuário tem acesso. Cara, se lançou, são 5 usuários que têm acesso só. E você vai abrindo a torneirinha devagarzinho ali para os usuários. Cara, tá lançado, entre aspas. Pode ser que você vai dar um rollback, mas tá lançado. Eu acho que essa é uma grande revolução que veio através das startups, que dificilmente as Big Corps vão absorver isso rápido, né? Que é essa questão que tem nos frameworks de inovação, de você validar, prototipar, design thinking e tal. Então, eu acho que isso tem um case fantástico que eu estudei quando eu estava em um dos cursos que eu fiz em Stanford, o case do Dropbox. Então, o cara lançou o produto e começou ver o número de acessos, fazer o analytics ali bem feitinho, adaptando o produto e tal, e pumba, pegou, descobriu qual que era a demanda de fato e adaptou. Isso, principalmente nas gestões tradicionais de projetos que a gente vê nas Big Corps, é impossível, porque o cara vai pedir, alguém vai fazer e vai entregar tudo errado, e é o que acontece depois de 8 meses. Exato. E aí você perde muito, né, eu calculo muito isso nos meus times, né, que a gente chama que é o cycle time, né, que é de quanto tempo demora até você desde coletar a necessidade e entender que tem valor, aprovar aquilo, passar por todo o processo de design, passar por todo o processo de validação, todo o processo de construção, todo o processo de validação técnica, todo o processo de deployment, até chegar no usuário, né, quanto que é esse tempo? E esse tempo, ele diz bastante o seu nível de agilidade, né? E nessa conversa, big and small, né? Tem uma certa tendência dos bigs nem se importarem com isso, né? E eu ter tido dificuldades de vender esse tipo de ideia, ou até vergonha de vender essa ideia, que você fala assim, tá aqui, ó, o nosso tempo... Um feature demora de 3 a 6 meses para sair, desde a hora que a gente conceitualizou até lá. Eu tenho um pouco de vergonha disso. Até startups que também não sabem disso, mas elas são mais ágeis porque elas estão mais ali na correria, entendeu? Eu acho que na prática a startup consegue, vamos fazer, faz. Isso.
né? Quebrou, beleza, tudo bem, a gente conserta. Isso, eu acho que isso é bom por um lado, mas tem risco, óbvio, né? Tem o risco de você perder a base. E aí a gente fecha no Fang de novo, né? Eles pegaram muito bem essa ideia de como que a gente consegue continuar o mais ágil possível, sem que a gente quebre tudo, entendeu? E várias técnicazinhas disso. Se a galera tiver disposta a ouvir outras coisas, a gente faz um episódio só sobre isso, porque são coisas bem interessantes. Vamos falar. Cara, queria mudar um pouco de assunto. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Para a galera que está ouvindo e talvez queira conseguir um emprego, tanto num lado quanto do outro, ou até quem talvez esteja já trabalhando há um tempo e queira continuar tendo o seu emprego de um lado ou do outro, o que são as coisas valorizadas, os atributos, as coisas... Qual que é a melhor rota na sua experiência para ou entrar ou se manter, tanto de um lado quanto do outro? Boa pergunta, porque eu acho que isso depende muito do momento de vida de cada um, né? Trabalhar numa Big Corp vai te trazer um conhecimento, uma bagagem e uma linguagem que você vai que vai perdurar aí durante a sua profissão e até talvez te direcionar para uma linha, uma indústria, por exemplo. Isso acontece muito, por exemplo, mesmo você é de TI, mas você começou a trabalhar para a indústria de farma, você vira um cara de TI. Farma. Em farma. Então, isso direciona. O que é bom. Você gera uma carreira, você vira uma expert ali naquele segmento e segue. Então, eu acho que depende do momento de carreira. Já se você é um cara que está mais para experimentar, está tentando aprender muito, várias coisas e ser mais generalista, um bom ambiente, obviamente, é uma startup, onde você vai ter contato com uma variedade maior de tecnologias, variedade maior de frameworks e oportunidade de fazer as coisas hands-on. Né? Muitas vezes a dependência da grande companhia não te permite fazer as coisas, você depende de muita gente, então a startup ela te dá mais essa possibilidade. Uma coisa que eu acrescentaria aí, concordo, mas você tem uma faceta interessante, né? Que é o fato do... os temas nas startups, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde startup é muito aquecido, né? Você tem esses ciclos de investimento, tem muito dinheiro no mercado, muita startup conseguindo dinheiro, muitas vezes só por ter um tema legal, ou citar NFT, ou o que quer que seja, né? O que acaba acontecendo na prática é que é bem capaz que você entre numa startup e também ganhe esse mesmo stamp, como é que fala? Esse mesmo rótulo. Esse rótulo. Hoje em dia, por exemplo, tem uma galera que é fintech. Entendeu? Aqui em Nova York é muito forte fintech. Então, você tem razão. Não é só a Big Corp que está dando stamp nas pessoas. Eu acho que não, mas e você está meio que assumindo talvez um risco que pode ser positivo ou não, né? Que assim, cara, NFTs, né? Você quer pegar NFTs, beleza, tem um monte de oportunidade de cripto, blockchain, NFTs, não sei o quê. Será que vai ser o futuro? Se for o futuro, você talvez seja um dos experts no mercado, porque você estava naquela empresa. Exato. Agora, pode ser que o negócio todo mundo esqueça daqui a pouco, ninguém fale mais daquilo. Acho que o melhor exemplo que eu tive foi uma vez trabalhando numa dessas empresas maiores e com um engenheiro fodão, um cara muito bom, cara, assim, referência de mercado, podia arranjar emprego em qualquer empresa. E aí eu perguntei um dia para ele, falei, cara, por que você trabalha aqui, nessa empresa, né? E aí ele falou, cara, que aqui eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, é simples, é o meu projeto, esse meu projeto eu vou ficar fazendo durante 15 anos, eu não quero crescer mais do que isso, eu não quero, assim, eu já ganho o salário que eu quero, eu tenho a segurança que eu preciso, eu moro na cidade que eu quero, eu tenho minha família, eu tenho meus 3 filhos. Tipo assim, ele estava muito satisfeito com aquilo, entendeu? Assim, eu não julgo isso. É por isso que eu disse, depende do momento, né, do profissional. Eu conheço vários caras que estão estáveis na profissão, apesar de serem tecnologias, de serem pessoas de tecnologia, são caras que trabalham com tecnologias estanque ali, que tá, né?
e ele está bem. Ele é o especialista, ele está ali, ele quer se aposentar, enfim. A pressão que se tem numa grande corporação é totalmente diferente de uma pressão de uma startup. Você vai ter pressão de projeto, você vai ter pressão de prazo, mas você não tem um comprometimento financeiro com o que você está fazendo, você não tem risco de ser mandado embora. Assim, claro que sempre existe esse risco, mas não é igual na startup, assim, do tipo, putz, todo a startup mundo tá é um pouco mais, um pouco, e entra assim, até um pouco assim, a startup tem muito mais caos, né? Exato, tem mais caos. Eu adoro que eu sou o gerador de caos muitas vezes, mas na prática, se você não lida muito bem com ambiguidade, com diferentes direções, com navegar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e startup pode ser bastante confusa. Inclusive, tem uma certa fase do crescimento da startup onde você tem que sair daquela coisa do só os founders, né, só o CEO, né, só o CTO dando direções, e você tem que começar a montar uma estrutura de estratégia, de comunicação, você tem que começar a ter reuniões regulares, e é super interessante, é rápido essa transição, né, você consegue ter, que eu chamo que é o gerenciamento por grito, né, que é aquela coisa assim que você... Tá todo mundo ali no open area, você tem só 10, 15 funcionários, você levanta e fala assim, gente, a gente vai mudar a regra aqui, semana que vem vai ser assim, tá? É o gerenciamento por grito e só funciona quando você tem 10, 15 pessoas, você já está num ambiente remoto, não funciona mais, você já tem 40 pessoas, já não funciona mais, e você tem 150 pessoas, funciona menos ainda, você tem que ter mais consistência nessa comunicação. Então, startup você tem essas pequenas fases também, né? Você tem que falar assim, cara, que fase que eu estou entrando e qual que é o nível de caos que eu vou estar exposto. Agora, por outro lado, que eu falei da parte ruim do caos, tem a parte boa do caos, que a parte boa do caos é você também ter um espaço para participar muito mais, né? Sim. Porque você pode, sei lá, entrar numa startup e você encontra buracos em todo lugar e você vai abraçando os buracos. Você tem até que aprender a fazer o contrário, né? Eu mentorio muita galera falando assim, cara, não pegue coisa demais. Porque o problema tem em todo canto e você vai achar todos. Mais fácil crescer numa startup? Depende do que você chama de crescimento. Eu acho que assim, você tem muito mais... crescimento profissional, carreira, grana, tudo. E é por isso que eu perguntei, porque assim, eu acho que você cresce muito em aprendizado. Isso, a experiência, eu também concordo. Cara, você aprende demais. Eu brinco que assim, um dos meus objetivos pessoais de vida é não terminar nenhum dia sem aprender alguma coisa, e por isso que eu trabalho com startup, porque assim, eu já aprendo 6 coisas até as 10 da manhã. Mas mas cansa, né? Você tem um nível de carga, né, cognitiva que é bastante alto. Agora, não necessariamente isso se traduz em carreira, né? E aí depende o que a gente chama de carreira. Carreira é dinheiro, então assim, nem sempre startup é um retorno financeiro, porque muitas vezes você está fazendo uma troca ali de renda por equity, e aí você descobre em algum momento que aquele equity não serviu para nada, que você perdeu todo o seu dinheiro. Pois é, eu ia trazer esse tema, né? A vantagem financeira dentre trabalhar numa grande e numa startup, porque, e outra, carreira, título, essas coisas. Eu cheguei a viver, conheço pessoas que por exemplo, eram gerentes numa grande corporação e, de repente, virou VP numa startup. Sim. E é muito comum isso, assim, sim, porque a carga de responsabilidade de um gerente dentro de uma multinacional é gigantesca, né? E quando ele vai para uma startup, ele já tem essa bagagem e ele vira um VP. E necessariamente o salário pode ser até menos ou igual, enfim. Provavelmente menor. Provavelmente menor. Existe uma chance dele ser menor. Não é sempre, eu acho que tem caso a caso. Você sempre, quando você entra numa startup, você está fazendo uma negociação pesada no começo de options e salário, né? E aí depende muito do momento da empresa também. Às vezes a empresa está com bastante caixa, porque acabou de ter um round de investimentos, então ela não está com tanto problema de te dar um salário alto,
mas também ela vai ter um certo burn rate, então você sabe que talvez você tenha ali 2 anos para ter esse salário e depois acabou, entendeu? Ou talvez ela está sofrendo mais um pouco, ela te oferece um salário bem menor. Cara, eu já tive ofertas de salário várias, salário zero. Então, só para você ter uma ideia assim, esse é o patamar inferior, né? Salário Vem zero. trabalhar para mim de graça, e se tudo der certo, aí você pode ficar rico, talvez. Não, e assim, e a conta, e é óbvio, né? Eles fazem isso para pegar uma galerinha mais nova, mas eles fazem uma conta do tipo assim, ó, vem cá, você vai ser VP, CTO, você faz o quê? Co-founder, né? Vira e mexe, oferecem coisa de co-founder, e aí eles fazem aquela projeção, né? Eles dizem, olha, a empresa que a gente está pensando que ela vai fazer um valuation de não sei quantos bilhões nos próximos 3 anos, então quando chegar nesse ponto aqui, você vai ter 100 milhões em ações, né? E você fala assim, tá, muito legal, mas assim, como que eu vou pagar as contas até lá? Essa é a diferença. Na Big Corp você vai entrar com salário fixo, com VR, com plano de saúde, com carro, com assistência Brasil, familiar. principalmente, Brasil. Aqui nos Estados Unidos é bem diferente, né? A questão de benefícios. Isso é uma coisa também que é legal a gente falar. Mesmo nas Big Corps, o que diferencia aqui? O cara tem o salário, que é base anual, geralmente. Na Big Corp, ele vai ter um bônus, basicamente, qualquer nível gerencial já tem um bônus ali, anual também. E direito às ações, isso varia muito das Big Corps. Como que paga isso? Às vezes tem que ficar 3 anos para receber, vai acumulando ali, às vezes você tem direito de compra, enfim, varia, mas sempre tem ali alguma coisa. Mas não tem esse bando de benefícios que a gente tem no Brasil. Não, o Brasil a gente é mal acostumado porque a gente tem as empresas têm incentivos fiscais, na verdade, para dar benefícios, porque elas pagam menos imposto através dos incentivos fiscais, né? É verdade. Então por isso que o Brasil não, os benefícios são absurdos e tem até indústrias inteiras no Brasil que não existem em nenhum outro lugar no mundo por causa disso. Você sabia disso? Por causa dos benefícios, Por causa dos benefícios? Que eu vou te dar um exemplo assim, de um negócio que quando eu vi no Brasil, eu falei assim, não entendo o que é isso. Porque assim, eu corro aqui, né, nos Estados Unidos, a gente já falou em outros episódios, né, que eu corro em corridas de rua, e cara, você corre, você vai na corrida, você, né, corre, paguei pela corrida, corri, acabou a corrida e pronto. Aqui nos Estados Unidos. No Brasil, fui correr minha primeira corrida no Brasil, eu vejo um monte de banquinha de um negócio que as pessoas começaram a falar que eram assessorias esportivas. Aí eu falei assim, o que é uma assessoria esportiva? É porque assim, não existe essa palavra, essa expressão em inglês, não existe. Aí eu fui começar a estudar o que era a assessoria esportiva. A assessoria esportiva foi criada no Brasil, inventada no Brasil, porque o pessoal percebeu que podia vender isso como um serviço para as empresas, e você vende como um serviço, é um serviço que você está pagando, né, dando como um benefício para o funcionário. Tem muito funcionário que fica em empresa que fala assim, cara, essa minha empresa que tem assessoria esportiva do não sei fulano de qual, né, e a gente corre na maratona de Nova York todo ano, e a gente treina para Ironman juntos, e não sei o quê, que são as mais tops, né, e empresas melhores te dão acesso às assessorias mais tops, e aí as outras empresas embaixo, né, começaram a tentar correr atrás, e aí surgiu todo um grupo de assessorias esportivas. Então, assim, eu achei fantástico ir numa corrida e ver as banquinhas e ver pessoas com camiseta dessas tais de assessorias, né, e aí eu comecei a prestar atenção, principalmente na maratona aqui de Nova York. Faz parte dos benefícios oferecidos pelas... Então, é benefício, né? Benefício, e aí fecha todo o ciclo e faz sentido, né? Tipo, você quer ter esse tipo de coisa, no Brasil numa startup você nunca vai ter isso. Aqui nos Estados Unidos tem muita startup que não paga nem o que seria o nosso INSS, né? A gente não paga nem aposentadoria aqui. Que é o 401k, né? Tem startup, eu fiquei muitos anos sem pagar 401k aqui. 401k. Olha, eu acho que o onboarding, você iniciar numa empresa grande é mais difícil, porque você tem que entender toda uma estrutura, tem muitos cursos para serem feitos, leva ali, às vezes, 3 meses para você começar a produzir. Então, o onboarding é sempre mais complicado. Numa startup, basicamente, você vai falar com as pessoas que você precisa falar,
e rapidamente você já começa a entregar. Então, eu acho que isso dá uma satisfação de entrega boa, e essa situação de você ainda estar amarrado é muito frustrante, pelo menos para mim, e, então eu me sinto um pouco frustrado nisso, um dos pontos, assim. E eu tinha na cabeça alguma coisa muito parecida, mas eu vou para outro lado. Eu acho que assim, uma coisa que é boa no grande é que você tem uma facilidade que você tem nas empresas grandes. Por mais que tenha essa morosidade, e se você tiver uma empresa relativamente decente, você pelo menos consegue navegar porque tem documentação, porque você vai conseguir encontrar alguém que talvez, né, tenha feito aquilo, ou que saiba, ou que vai conseguir te apontar. Demora, né, concordo com você, mas pelo menos você tem uma rota. E o contrário, né, acontece nas startups, né? Startup muitas vezes, cara, não tem nem rota, porque nunca ninguém nem Ninguém documentou isso, fez, ninguém ninguém sabe. fez. Cara, a grande maioria das startups com que eu trabalho, vira e mexe, você acaba chegando naquele e fala assim, cara, quem fez isso? Ninguém lembra, ninguém já passou, o cara já saiu da empresa faz 3 anos, entendeu? E isso também já aconteceu comigo em empresas maiores, mas é muito mais limitado, né? O escopo dessas coisas é muito mais limitado. Outro ponto que eu acho melhor na empresa grande é o suporte da empresa. Você chega, tem equipes assim, em diferentes aspectos, né? Pode ser desde o RH até o próprio time. Geralmente tem um suporte melhor, tem mais dinheiro envolvido ali no sentido de investimento. Às vezes você tem, né, um departamento de inclusão e diversidade, né? Você fala, poxa, cara, Exato. alguém está se importando com isso até, que legal. Né? Fico super feliz. Hoje as startups, falando especificamente desse aqui nos Estados Unidos, como é um assunto quente, né? Até startup tem É um um pouco disso. VP ou um gerente, um diretor de diversidade e inclusão, porque é importante. Mas eu entendi o que você falou, né? Então, você tem um suporte muito maior. Nessa etapa você chega e fala, cara, às vezes não tem nem com quem falar, é você e aí o dono ali, aí. Eu brinco, assim, eu tinha uma startup que eu trabalhava, que vira e mexe alguém perguntava assim, eu preciso falar com o RH, quem é que foi do RH? Eu falo assim, sou eu? Eu preciso falar com o IT agora. Eu falo, sou eu Sou também. eu? Financial, sou eu? Exato. Financial só não sou eu, porque eu sempre acho alguém para empurrar essa porcaria. Mas agora, você tem um outro lado dessa equação também, né? Que é o lado de empresa grande, você às vezes tem até muita redundância. Sim. Então, claro que é uma questão cultural e muito específica de algumas das empresas que eu trabalhei, mas é comum em empresas grandes você encontrar 3 times fazendo a mesma coisa. Principalmente se você souber navegar na empresa, né, e souber entender o que está acontecendo. E a coisa mais interessante raramente você consegue juntar esses 3 times. E que tem todo um histórico, porque eles vêm de departamentos totalmente diferentes, eles têm métricas diferentes. Eles vão chegar, às vezes, no mesmo lugar, entendeu? E vão E depende do competir momento ali. que você chega, né? Porque Sim. quem chega de fora sempre tem aquela questão meio naive, assim, cara. Mas por que não junta? É a mesma coisa? Mas tem um histórico de 15 anos para trás que a Exato. gente não sabe, né, cara? Aí eu volto naquele ponto que eu falei um pouco antes sobre essas grandes de tech, elas têm um olho para isso, cara. Elas encontram essas coisas e elas resolvem rápido. Né? Um dos exemplos que eu mais dou, porque assim, é batata, grande maioria das empresas faz errado, é o que eu chamo de gerenciamento de identidade, né? Identity management. A maioria das empresas que você entra, você tem assim, 5 sistemas diferentes. Tem o mesmo usuário em no mínimo 5 sistemas. Eu já cheguei a entrar em empresas que tinham assim, era mais de 20 sistemas que você tem que estar cadastrado. Certeza. Aí alguém foi lá e vendeu um pacote de single sign-on, né, de SSO, que não Uhum. resolve nada, entendeu? Ele no máximo está tentando sincronizar os usuários dessas bases, nunca funciona direito, você tem que pedir para o IT. E se você parar para pensar assim, é uma coisa interessante porque, cara, você podia ter decidido super cedo a fazer um sistema só. E eu até tenho o ponto na startup. Se você entra numa startup e ela está no ano 2, 3, e ela tem um sistema só de identidade,
cara, arranje emprego nessa startup, investe, porque ela tá fazendo certo. Tá fazendo direitinho. A grande maioria vai ter no mínimo 3 naquele Tá aí, ó, dica para você que quer investir, quer começar seu portfólio de investimentos em startups, vai no sistema de identidade, vê se os caras têm um só e acabou, é isso. Cara, você já ouviu falar do Clufo Index? Clufo não é uma palavra em inglês. Clu de C-L-U-E, né, de pista, e Clufo, de ter uma pista, né, de ter noção do que está acontecendo. E aí ele chama que isso é o Clufo Index, é que você calcula assim, o quão nó cega a empresa é ou não é, entendeu? Em termos de tecnologia. Nó cego, eu acho que é isso, mas é o contrário de nó cego. Você não é um nó cego. A gente pode falar um dia sobre esse é o índice de não nó ceguice. Exato. Cara, vamos traduzir isso daí e colocar no site. Cara, para a gente fazer um wrap-up, eu queria falar... que tal a gente bater um bate-volta aqui? Vamos falar de empresas grandes primeiro. Você falar rapidinho, assim, pessoais para você, tipo, vantagens, desvantagens, e aí dá uma nota de 0 a 10. E aí eu faço o mesmo e depois a gente troca e faz sobre empresas, startups, empresas menores. Legal. Obviamente, legal. Tipo um wrap-up pessoal. Tá bom. Empresa grande primeiro. Quais são os itens aí? Quais itens? Você diz, do que é bom, o que não é? É tudo que a gente falou até agora. Não, é que eu achei que você ia falar uma coisa assim, tipo... não. Empresa, tipo, pessoas, enfim. Não, tipo, você... Não, senão a gente vai passar de um em um, vai demorar uma eternidade. Tá bom. Então tá, empresa grande... Overall. Overall, ok. Empresa grande... Nota? Eu acho que, para mim, é nota 8, trabalhar numa empresa grande. Agora justifique. Por que mais difícil para você navegar nas estruturas internas, leva tempo para você se habituar, você tem muita dependência que gera uma insatisfação na entrega, porém, você tem uma segurança e uma estabilidade que fazem muita diferença dependendo do momento de vida que você está. Você encontra um certo nível de estabilidade também nas suas entregas, porque a pressão tende a ser menor em termos de prazos e se preza um pouco mais pela própria estrutura da empresa, pela qualidade do funcionário em uma empresa maior. Eu dou nota 8 por causa, principalmente, dessa estabilidade, que é algo que hoje me atrai bastante. No seu momento de vida. No meu momento de vida, hoje. E você falou da questão do longo prazo, só porque isso é uma anedota que aconteceu agora recentemente numa das minhas startups, que um ex-Amazon, né, de um dos times fez um plano, né, meio que copiando um certo recurso que o Amazon tem. E aí, quando eu olhei o plano e fui entendendo o que era, perguntei para ele, falei, cara, era bem complexo, né? Perguntei, cara, quanto tempo a Amazon demorou para fazer isso? Ele, a Amazon demorou 13 anos para fazer isso. Aí eu falei assim, por que aqui no seu plano, para nós, está marcado que nós, como startup, né, com menos, a gente vai fazer em 18 meses? Aí tinha todo um background, porque assim, cara, startup é go, vai, tem que fazer, entendeu? E ele falou bem claramente, falou assim, eu escrevi que ia demorar pelo menos 10 anos, não gostaram, eu baixei Mas vai lá, e você? Empresa grande. Para mim, empresa grande, depende do dia e depende principalmente do seu momento de vida, com certeza. Hoje, para mim, empresa grande... Acho que empresa grande para mim nunca foi mais do que 5, para ser bem sincero, mas porque eu não dou muito valor para estabilidade, mas eu gosto da capacidade de navegar, da capacidade de achar documentação, é relativamente gostoso você também conseguir mover rápido num ambiente mais devagar, porque isso te dá algumas oportunidades, talvez, diferenciadas, entendeu? Verdade. Então esse é o meu 5 básico. Hoje eu estou mais pro lado de 2,5, 3. Mas por causa do meu momento de vida. É um momento de vida onde que
eu não preciso mesmo mais dessa estabilidade. É um momento onde eu gosto muito de conhecer pessoas mais novas, eu gosto muito de me envolver com o que está, as últimas tecnologias e o que está acontecendo. Então, esse é um momento mais pessoal. Eu gosto mais de arriscar também. Eu acho que assim, eu sou o cara que jogando, que eu perco fácil no poker. Porque eu tô sempre blefando, eu tô sempre arriscando, entendeu? Então é uma questão de perfil também, numa certa hora, né? Eu acho que mais 2,5, 2,75. Vale a pena ressaltar isso, até porque, assim, eu sou um cara de inovação também. A gente trabalha com inovação digital há muitos anos e eu trato isso com muita seriedade. E não significa que estar trabalhando numa empresa tradicional e que até seja engessada, eu não vá conseguir e não vá. É exatamente essa coisa de tentar mudar, de tentar executar num ambiente Cara, adverso, é até algo eu que posso dar motiva também, né? um exemplo né, pessoal até, que eu já tive dos dois lados, já tive colaborando com ambientes de inovação de empresas grandes, né? Cara, inova, você faz coisas muito legais, né? Você trabalha você tem muito cash flow, muitas vezes, até para investir em coisas que você não teria acesso. Só que assim, ninguém tem aquela pressão e aquela urgência, né? Porque o cara que está tocando, ele é um funcionário dentro da empresa, certo? Então, assim, ele vai ter o salário dele e tudo mais. É bem diferente quando você lida com um founder que está com o salário zero, entendeu? Literalmente, entendeu? É bem diferente para um cara que fala assim, cara, se eu não vender agora, e se esse produto não chegar no mercado semana que vem, a gente fecha, entendeu? E eu não só fecho quanto eu perco todo o meu investimento. Perde, né? Tudo, entendeu? Então, quantas vezes, cara, assim, eu achava que estava tudo bem, né? Trabalhando numa startup, num dia normal, aí chega o CEO e fala o seguinte: olha, é seguinte, não saiu o dinheiro que eu achei que ia sair, a gente não tem dinheiro para mais nada. Ponto, entendeu? Não tem dinheiro para cafezinho, não tem dinheiro para aluguel, não tem dinheiro para pagar vocês, não tem dinheiro para nada, entendeu? Então, assim, o que você faz numa situação dessa, como investidor ou como alguém do outro lado, né, trabalhando num ambiente desse? Você tem um risco muito maior. Mas, por outro lado, exatamente essa pressão coloca um sangue nos olhos diferente, entendeu? Você vai... Então vamos lá, pontuação para startup, Thiago. Pontuação para startup, para mim, cara, eu acho que eu também nunca fui abaixo de 5, é ao contrário. E hoje, no meu momento, é uns 8. Mas eu não gosto de startup em muito early stage, muito no comecinho, porque tem muito vapor, tem muita coisa que às vezes está acontecendo, tem muito procurando a ideia. Então eu estou ali em 8,5, talvez 9, mas porque eu tenho investido mais e gastado mais tempo naquelas startups que já estão pegando numa linha de hyper growth, exatamente para usar um pouco da minha experiência com empresas maiores e conseguir navegar essa empresa da fase porra louca para uma fase um pouco mais produtiva. Então, de novo, é o ponto de vida e a experiência. Legal. Uma coisa fez a ponte com a outra. Mas mesmo se eu fosse mais novo e hoje pudesse voltar no tempo e falar com o Thiago do passado, eu não teria gasto 7, 8 anos parado no começo da minha carreira. Eu já teria pulado em startup muito mais cedo. Eu também. Eu acho que essa seria a coisa para mim, se eu tivesse que voltar no tempo. E para você? Difícil falar agora, mas hoje eu falaria 7, 6, talvez, numa startup, óbvio, também considerando que não é uma early stage, que a gente não está mais no momento para isso, mas a não ser que seja a nossa startup, né? Aí tudo bem. E mesmo, né? Eu acho que uma coisa que vale a pena ressaltar, e talvez os Estados Unidos tenha me piorado nesse sentido, tem muito dinheiro disponível nos Estados Unidos, até para startup early stage. Então, assim, não falta dinheiro, não é difícil você conseguir de 1 milhão a 3 milhões para conseguir qualquer ideia, entendeu? E se for uma ideia que envolva NFT, envolva alguma outra coisa elaborada, você ganha muito mais dinheiro, nunca é ganhado, alguém vai te cobrar essa conta uma hora ou outra, mas você vai ter pelo menos o dinheiro no banco para pagar o seu salário das pessoas ao seu redor, né? Então isso também dá um bump a mais. Acho que os meus primeiros 8 anos de carreira, 7 anos de carreira, foi porque eu não tinha me ligado
que dinheiro não é o problema, né? Dinheiro é o de menos. Exato. Esse é o pulo do gato que vale a pena contar. Legal. Acho que a gente cobriu Cara, aqui você deu a sua nota, né? Tipo, desculpa, perdi o foco. Eu dei minha nota. Quem ganhou? Ninguém ganhou. Não, ganhar, acho que também não importa, assim, é muito pessoal, né? E é óbvio que, poxa, é uma delícia você trabalhar num ambiente descontraído, onde todo mundo pode, sei lá, ir de bermuda, levar cachorro, entrar com a bicicleta. Esse é o, né, é o visível ali, mas tem todo um debaixo do pano que acontece numa startup que exerce impressões que chegam diferentes para diferentes perfis de profissionais, né? E não só isso, né? De novo, às vezes tem uma galera, eu adoro cachorro no escritório, mas tem muita gente que é alérgico, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não gosta. Aí, a mesma coisa, eu não me importo de ir descalço para o escritório, mas eu não faço isso porque eu tenho noção que tem muita gente que não gosta disso, entendeu? Então você tem um certo balanço que é... Mas eu acho que a coisa mais importante para a gente ressaltar é que existe espaço para todo mundo, e uma coisa que eu brigo, entre aspas, com as pessoas, mas assim, né, muitas vezes tem uma galera startup, agência ali que assim, pô, esse cara foi pro corporate, esse cara virou cliente agora, foi pro outro lado, não sei o quê. Foi pro lado negro da força. Foi pro lado negro, pô, que coisa, né? Pô, mó perdedor esse cara aí, não sei o quê, né? E isso é uma coisa que, assim, que não tem nada a ver, porque assim, o mundo vai dar voltas, aquele cara depois ele vai voltar, porque ele vai trazer, né, aquela conta, aquela experiência para startup, ou para aquela empresa menor, ou para consultoria que seja. Então, cara, a vida é longa, a gente tem... A vida é longa. 60 anos para trabalhar. Dentro da inovação, você tem que sempre considerar o papel do outsider, que é a pessoa que traz a perspectiva de fora. E isso acontece dentro das duas empresas, né? A grande está lá, engessada, é o elefante, é o urso querendo se movimentar, e aí, de repente, vem um cara novo, um moleque, ou alguém que estava numa startup e fala, cara, dá para fazer mais simples, e consegue mudar, dá para mudar. E a mesma coisa é a startup que está ali apanhando, porque está uma zona e não tem ninguém, e vem um cara que tem mais estrutura, que já trabalhou com processos e consegue, e até de uma forma mais leve, trazer um processo, não engessado, mas processo, né? Para poder organizar a casa. Então, é o que você disse, tem espaço para todo mundo, um complementa o outro, mas são muito diferentes e vale a pena ressaltar isso, né? E talvez num outro episódio a gente até fale melhor do que é essa diferença das FANGs, né? Porque elas são grandes, mas como que elas fazem para reter esses atributos das pequenas? Porque é um negócio que, assim, tanta gente não é copiar o ambiente, não é ficar jogando ping-pong, não é... Eu posso garantir que não é nada disso. Ericão, foi muito bom, de novo, bater um papo com você e com o nosso público. Alguma coisa para plugar? Alguma forma de te encontrar? Twitter, Eric_Galardo, e no LinkedIn você vai encontrar meus posts relacionados à inovação digital, a frameworks de tecnologia, enfim, falo bastante sobre gestão, basicamente nessas duas redes. E você, Thiago? Onde te encontra? Todo mundo pode me encontrar no Twitter, Thiago sem H, Lucchini, Luchini, no Twitter, tudo junto. Eu só tweeto em inglês, mas você pode me encontrar lá, seguir, mandar perguntas, sugestões para a gente melhorar o podcast também. Isso aí. E se você está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, obrigado. Subscribe, acho que é importante ter os seguidores aí para a gente. Se você está vendo a gente aqui no YouTube, segue a gente também nos podcasts, nas plataformas de podcast, porque por lá os conteúdos vão estar sempre completos. Aqui no YouTube, às vezes, vão estar reduzidos. E se você tem alguma sugestão, crítica, elogio, quer patrocinar o Farofa de Bytes com Bacon, fala com a gente aí. Um abração para todo mundo. Obrigadão. Valeu. Com Bacon.